Olá pessoal, tudo bem? Então, aproveitando que estamos perto de Wimbledon agora, já tivemos aí um vídeo especial acerca dos duelos entre Rafael Nadal e Roger Federer e também entre Novak Djokovic e Rafael Nadal. Fica aí na descrição, ao final do vídeo vai também aparecer a dica para esse vídeo do Federer e Nadal e fica a dica, a solicitação para você assistir esses vídeos aí. São filmes, né? Então hoje nós vamos falar sobre o maior duelo entre Djokovic e Federer. Como adiantado ali no vídeo sobre Rafael Nadal e Djokovic, aquele é o duelo que mais aconteceu na história do tênis, com 58 partidas entre eles. E agora, esse entre Roger Federer e Novak Djokovic apresenta o segundo maior duelo da história do tênis em número de confrontos. São 50 partidas entre o suíço e o sérvio. Na sequência vem Federer e Nadal, com 40 jogos, e os demais duelos, que englobam até mesmo o Djokovic e o Murray, o Edberg e o Becker, além de Lendl e Connors, Connors e McEnroe, McEnroe e Lendl, que são os duelos que tiveram 34, 35, 36 partidas, e também Agassi e Sampras com 34 jogos. Esses são os duelos que mais aconteceram na história do tênis. E são marcantes por serem rivalidades, por representarem épocas, né? O Murray é colocado aí como nesse Big Four, com Federer, Nadal e Djokovic. Então houve vários duelos entre ele e Federer, inclusive diversas finais de Grand Slam. Dele com Nadal menos, mas também jogos muito importantes. E, como eu já disse, dele com Djokovic é um dos que mais aconteceu também, um dos 10 que mais ocorreu na história do tênis. Mas, até pelas carreiras construídas pelos três, esses duelos transcenderam muito mais, né? Então, são, de fato, os jogos entre Federer, Djokovic e Nadal vão acabar ficando entre os maiores jogos da história do tênis, né? Para nós escolhermos a melhor partida da história do tênis, teria que obedecer uma série de critérios, e os que cumprem esses critérios, além da altíssima qualidade técnica, são os duelos entre os três. Não que outros não tenham tido, sobretudo alguns desses que eu já mencionei, além da rivalidade Borg-McEnroe, também já evocada aqui no canal algumas vezes. Então hoje eu vou falar sobre qual foi o maior confronto entre Federer e Djokovic. Os confrontos entre Nadal e Djokovic Nadal, Djokovic e Federer e Nadal já tem lá as respostas. Então o de hoje vai ser um terceiro jogo, e dentre esses três fica a teu critério escolher qual seja o maior. Eu vou também dar a minha opinião futuramente, se fosse para escolher um desses três. Mas eu falei lá que no confronto Federer e Nadal, que tinham dois fatores que provocavam um desequilíbrio, né? Dois fatores muito importantes para nós observarmos que tiveram um desequilíbrio. Um deles foi o período da época, né? Você observar três momentos históricos, dois favoráveis ao Nadal e um favorável ao Federer, você nota um certo desequilíbrio. Mas esse desequilíbrio não chega a ser tão gritante, né? Você tem duas vezes em sequência de 7 jogos, 6 vitórias para um deles, né? Inclusive os últimos 7, o Federer venceu 6. Dos primeiros 7, o Nadal venceu 6, e depois ele faria novamente uma sequência com 6 vitórias em 7 jogos ali no período 2008 a 2009. Foi um período em que ele conseguiu empilhar mais vitórias. Então chegou no momento a estar com 14-7, né? Chegou a abrir ali o dobro de vitórias, mas depois, mesmo o Nadal mantendo sempre essa frente, o Federer conseguiu pelo menos reequilibrar um pouco as forças. No final da soma de todos esses três confrontos, o que tem mais distância de vitórias para um lado para outro é justamente Federer e Nadal, 24-16. Federer e Djokovic é 27-23 para o sérvio, e Djokovic e Nadal é o mais apertado, 28-26. Mas aí que entra a curiosidade. Se Djokovic e Nadal é o que tem a menor diferença das vitórias, na verdade, analisados os confrontos, como eu falo naquele outro vídeo, é o que tem mais desequilíbrio, mais disparidade no confronto.
Federer e Nadal tiveram esses momentos de disparidades, né, no início, meados da rivalidade e mais para a parte final, mas há um fator que realmente fez haver essa diferença de vitórias, que é o fator saibro, né, o piso. Então, o que causou o desequilíbrio no confronto Federer e Nadal foi o saibro. Isso absolutamente não quer dizer que o Nadal só conseguisse dominar o Federer, só conseguisse ser melhor do que ele, só conseguisse ter essa vantagem por conta do saibro, absolutamente. Como nós vimos, foram N confrontos em quadras duras abertas, onde a coisa é mais semelhante, em que em vários momentos o Nadal conseguia ter aquele diferencial e depois o Federer conseguiu equilibrar. O que eu estou dizendo é que na soma do confronto, você pega das 24 vitórias do Nadal, 14 foram no saibro. E das 10 vitórias do Federer, apenas 2 foram no saibro. Então você tem um 14-2 no saibro. Se você olhar essa foto do confronto deles no saibro, não dá nem para chegar perto de chamar de rivalidade. Seria uma humilhação das maiores. Transposto para todos os outros pisos, incluso quadradura aberta, quadradura coberta e a grama, você tem um ótimo equilíbrio, na verdade. Né? Ao todo ainda vai dar, se você observar, ainda vai dar Nadal com 10 vitórias e Federer com 14. Então, seria cômodo dizer também, não, se tirasse o saibro, o Federer dominaria. Não. A favor do Federer, a quadradura coberta, onde ele tem o seu melhor desempenho, melhor até inclusive do que na grama, onde ele obteve 5 vitórias em 6 confrontos contra o Nadal, e a grama, com 3 vitórias e apenas uma derrota. Então, somadas a grama e a quadradura coberta, o Federer somaria 8 vitórias e o Nadal apenas 2. Sobrando, portanto, você teria aí 6 vitórias do Federer contra 8 vitórias do Nadal na quadradura aberta, o que revela, assim, um tremendo equilíbrio. Né? Você vai ter jogos de 3 sets, Masters, jogos de 5 sets nos Grand Slams, em que foi pendendo para um lado para outro, algumas vitórias ali poderiam ser aquele jogo que qualquer um dos dois vencesse, mas no campo mais neutro, o Nadal tem uma breve vantagem com relação ao Federer. Então, no confronto fedal, o que causa desequilíbrio é o tipo de piso, para um ou para outro, mais para o Nadal no caso do saibro, mas também a favor do Federer nas quadras mais rápidas. No caso do confronto Nadal e Djokovic, você tem que, na verdade, ele é o mais desequilibrado de todos. Você tem um início em que o Nadal domina completamente e depois em 2 grandes stints em que o Djokovic causa um domínio até maior do que aquele do Nadal. O que isso nos revela, falando apenas desses 2 duelos? Que contra o Nadal, o Djokovic achou a chave do jogo. Ele não dependia mais de tipo de piso, não dependia necessariamente de condição física. A diferença de idade deles é de 1 ano, né? Djokovic maio de 87, Nadal junho de 86, então 1 ano de diferença. Sim, em vários momentos o Nadal sofreu com lesões, o Djokovic também teve um gap físico em vários momentos, mas no geral eles se enfrentaram sempre em boas condições. Tiveram muita sequência de jogos pesados, jogos de finais, em que o Djokovic venceu praticamente todos. Então, não houve um desequilíbrio no confronto Djokovic e Nadal causado por uma circunstância ou outra. Foi sim um domínio de jogo imposto, primeiramente pelo Nadal e depois, futuramente, pelo Djokovic. E o que isso nos revela, portanto? Que o confronto Federer e Djokovic é dos 3 o mais equilibrado do ponto de vista técnico. Isso é um fato verificável em quaisquer análises que se faça. Embora o Federer tenha começado com maior vantagem, o Djokovic sempre conseguiu algumas vitórias, especialmente a partir de 2009, que é o momento em que tecnicamente ele encontra a sua chave de jogo contra os dois. Então, sempre os jogos entre Federer e Djokovic foram os mais equilibrados de todos esses 3 confrontos. O que nos revela, então, uma segunda verdade, que sim, nos momentos mais chave, nos momentos mais decisivos, e aí não quer dizer que
aquela falácia que se usa no futebol e no basquete, né? Que fulano atua muito bem quando não importa ou quando não é tão relevante. Quando é importante, fulano caía seu desempenho, né? Ali no futebol e no basquete é utilizado as fases agudas, os estágios de alguma competição ou algum tipo de competição para dizer isso, para tentar minimizar, relativizar os feitos de determinados atletas. No tênis você não tem isso, porque eles sempre estão competindo um contra o outro e nas mesmas competições. Mas o que acontece, sim, e isso é verificável, nós vamos falar sobre isso, contra o Federer, diferente do que contra o Nadal. Se o Nadal conseguisse levar muito longe o jogo com o Djokovic, nós vimos isso em vários casos, era lá e cá, né? Você teve Madrid 2009, pendeu para o Nadal, Austrália 2012, pendeu para o Djokovic, Roland Garros 2013, pendeu para o Nadal, Wimbledon 2018, pendeu para o Djokovic, mas é sempre muito próximo. No caso do Federer e Djokovic, o confronto é o mais equilibrado dos três, tecnicamente há menos buracos, pisos também fazem menos diferença, no caso deles, porque eles se enfrentam muito semelhantemente em todos os pisos. No caso do Nadal, pro Djokovic não faz diferença, deixou de fazer diferença o piso, né? Ele conseguiu encontrar a chave para o jogo do Nadal em quaisquer pisos. E no caso do Federer e Nadal, a técnica nunca esteve um problema, porém o piso causou problemas. No caso de Djokovic e Federer, é o momento mental, é a chave, é alguma atitude, é alguma espécie de coelho da cartola que o Djokovic encontrava, não do ponto de vista técnico. Então nós vamos falar sobre isso e isso vai ser a chave para nós definirmos qual tenha sido o maior confronto entre eles. Como fiz nos outros dois casos, eu vou selecionar 7 jogos ao todo, 2 deles com menções honrosas, como citações importantes. Fechando nos 5, um deles vai ficar um patamar abaixo dos 4 finais. Desses dos 4, 2 cumprem vários critérios, mas vão ficar aquém dos outros e não que deixaram de cumprir alguns critérios. Então, as minhas menções honrosas vão se dar aí. E o mais importante, pessoal, faz um parênteses aqui. Se você observar lá no vídeo Nadal e Federer e no vídeo Nadal e Djokovic, você vai ter que desses 7 jogos, foram 4 vitórias, né? Federer e Nadal, 4 vitórias do Nadal e 3 do Federer. Nadal e Djokovic, 4 vitórias do Djoko, 3 do Nadal, sendo que do top 4, 2 para cada lado. Aqui, e isso vai ser aparentemente contraditório com o que eu disse, o confronto mais equilibrado de todos os 3 é Federer e Djokovic, mas aqui nós vamos ter que, dessa lista de 7 jogos selecionados, foram 6 vitórias do Djokovic. Então, isso vem para a segunda verdade, que os momentos chave, os momentos mais decisivos, se chegasse num certo afunilamento, num certo momento clímax, o Djoko achava alguma coisa que fazia o Federer errar ou o Djoko performar melhor. E essa é a grande questão desses confrontos. Você vai ver que todos os 3 têm particularidades e peculiaridades muito interessantes. Então, dos 7 confrontos escolhidos, os 2 que vão ficar com menções honrosas entre Federer e Djokovic. Um deles, a final de Indian Wells de 2014. Já discorri sobre isso num outro vídeo em que eu falo das grandes temporadas. Esse jogo de Indian Wells 2014 foi muito simbólico. Aliás, todo o período 2014 e 15 foi muito simbólico. Por quê? Pegue esse recorte, início de 2014, comecinho de 2016, meados de 2016, dá para a gente estender um pouco. Todos os jogadores que enfrentaram o Djokovic, exceção feita ao Wawrinka, que ganhou, ele elimina o Djokovic na Austrália em 2014 e também ele vence o Djokovic em Roland Garros, acho que é isso, né? Foi um jogo em 2014 e em 2015, não lembro se foi na Austrália mesmo, acredito que sim. Que a final foi Wawrinka e Nadal, né? Mas salvo o Wawrinka, que ganhou 2 jogos nesse período todo,
Os outros jogadores que venceram o Djokovic o fizeram apenas uma vez. Nishikori, próprio Nadal, Murray venceram apenas uma vez. Enquanto que o Federer, nesse tempo todo, venceu o Djokovic 6 vezes. Ah, mas não era no Grand Slam, não era... Ok, isso é um indício para nós, mas a verdade é que o Federer demonstrou que mesmo encarando o melhor Djokovic de todos, mesmo o Federer tendo um gap, e aí sim físico, não é desculpa ou qualquer tipo de justificativa, mas há um gap físico maior do que com relação aos outros, pois são 6 anos de distância entre o Federer e o Djokovic, né? Mesmo nisso, o Federer sempre teve uma reserva técnica que o fez competir contra os melhores de todos os tempos em quaisquer épocas, em quaisquer condições, por conta dessa reserva técnica. E é isso que o fez vencer o Djokovic 6 vezes e perder, quando perdeu, sempre em momentos bem longevos. Né? Eu posso citar, por exemplo, a situação do Nadal contra o Djokovic 2015 2016, em que ele não apenas não venceu o Djokovic, não venceu nenhuma partida contra o Djokovic depois de Roland Garros 2014, como ele não venceu nenhum set contra o Djokovic em todo esse tempo. Esse jogo Indian Wells 2014 é muito emblemático pelo seguinte: Djokovic vence o primeiro set, não com facilidade, mas aquele jogo, né, jogo típico. Um breakpoint num determinado game fecha no 6-3. No segundo set, o Djokovic abre uma boa vantagem. Salvo engano, chegou a 5-2. Ele teve, inclusive, chance de vencer essa partida. O Federer consegue quebrar, né, subir lá e vencer no tie-break o jogo. Vai para o terceiro set, ele acaba perdendo ali, acho que também foi por 6-3 ou 6-2, acho que 6-3. Então foi um jogo que aparentava levar para um lado, o Federer conseguiu encontrar algumas reservas, privou o Djokovic de vencer o jogo antecipadamente e acaba que o jogo terminou por vencer. Curiosidade, nesse jogo o Djokovic marcou 99 pontos e o Federer 98, muito próximo. Também poderia citar Finals 2012, em que isso aconteceu também, um ponto a mais apenas marcado pelo Djokovic, mas lá foi 2-0, 7-6, 7-5. E a outra menção honrosa para nós aí é o jogo de Paris 2018, Masters de Paris, Bercy, né, quadra dura coberta. Djokovic vence por 2-1. Os 3 sets foram, acho que teve 2 tie-breaks e um 7-5. Então, muitíssimo pegado. Teve 3 horas de duração, 3 sets com 3 horas, então uma duração média de set de 1 hora, que é um dos nossos critérios, né? Duração média dos sets, tipo de competição, fase da competição e equilíbrio do jogo. São esses 4 fatores que nós levamos para chegar qual seja o maior confronto deles, de quaisquer jogadores em todos os tempos. Foi um baita de um jogo. Era o momento em que o Djokovic estava retornando à sua boa fase, né? Ele vence Wimbledon, ele vence US Open, venceu o Federer finalmente em Cincinnati, depois de 3 vice-campeonatos, ou pelo menos 3 eliminações, acho que foram 3 vice-campeonatos, que ele até tinha dito que ele achava, brincou, né, numa dessas premiações, que ele achava que ia ter que esperar o Federer se aposentar para vencer Cincinnati, e acabou que ele conseguiu vencer o Federer nesse ano 2018, quando ele conquistou o afamado Golden Masters, né, venceu todos os Masters, ele é o único de todos os jogadores a vencer todos os Masters. Então foi um confronto excepcional. Sábado à tarde, me lembro de acompanhar apenas no aplicativo, né? Estava trabalhando, então tinha que ficar olhando. Parecia em vários momentos que o jogo ia se prolongar cada vez mais. Daí no último set, no tie-break, o jogo conseguiu abrir ali. Então essa chave que ele encontrava, ele encontrou várias vezes, não apenas uma, 2 ou 3. E é esse tipo de diferença nessa reta final que causou essa vantagem do Djokovic contra o Federer, superar ele em vitórias e também nesses grandes jogos. Em último caso, é por isso que o Federer não tem 23, 24, 25 Grand Slams, né? Por conta principalmente do Djokovic e do Nadal, né? Ele poderia ter seus 30 Grand Slams se não fosse os dois. No nosso top 5, que fica ali na rabeira, mas que é um confronto absolutamente épico, semifinal do US Open de 2010. Um dos 3 jogos,
em que o Djokovic vence o Federer, tendo o Federer à sua disposição match points. Neste caso, os match points ocorreram no saque do Djoko, o que deixa um pouco menos pesada a situação do que em outros dois confrontos que nós vamos mencionar aí para frente. Foi um jogo 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. No 3-2, o Federer teve a oportunidade de quebrar o Djokovic e, consequentemente, vencer a partida, acho que em 15-40, o Djoko sacando, ou foi 30-40 em vantagem, mas coisinha assim, né? E o Djoko acaba conseguindo reverter e vence o jogo, estava 5-4 e ele vence ali por 7-5. Então foi um confronto absolutamente épico, mas com algumas nuances que outros 4 confrontos superam. Então chegamos à nossa lista de 4, e esses 4 confrontos vão revelar de vez, né, essa questão da reserva técnica do Federer, do quanto ele consegue, ou de quanto o Djoko não consegue achar buracos técnicos no jogo dele, mas sim de quanto no mental, a gente não sabe definir assim, dizer que é mais, sentir menos a pressão é muito reducionista. Dizer também que no momentos decisivos o Djoko sai melhor do que o Federer, não, mas são algumas situações particulares que aconteceram não uma, nem duas, nem 3 vezes, que colocam o Djokovic num patamar muito especial na história do tênis, no confronto contra os dois, e é por isso que ele tem, tanto contra o Nadal quanto contra o Federer, a maior vitória, o maior confronto entre eles são vitórias do Djokovic. Então, os nossos dois que vão ficar ali na rabeira, batendo a porta, mas não vão ser eleitos, são as semifinais do US Open de 2011 e as semifinais de Roland Garros de 2011. Começando por esse último, que aconteceu anteriormente. O Djokovic estava numa sequência de 43 vitórias seguidas, né? A maior sequência de início de temporada, juntamente a John McEnroe em 84. Absolutamente avassalador. Ele ia ter vencido o Nadal aliás, de ter vencido o próprio Federer na Austrália, né, na semifinal. Ele vence o Federer também em Roma. Ele já tinha vencido, isso quer dizer, o Nadal, uns 4 Masters, né? Ele vence em Miami, vence em Indian Wells, vence em Roma e vence em Madrid ou Monte Carlo. Madrid, né? Vence em Madrid, Roma, Indian Wells e Miami consecutivamente. Apenas em Miami o Nadal oferecendo uma resistência maior, né? Como nós falamos nos confrontos entre eles. Então ele vinha nesse momento, nessa fase da carreira dele. Sexta-feira à tarde, uma semifinal, Federer bastante questionado, já não há pouco tempo. O último Grand Slam vencido havia sido Australian Open em 2010, né? Então era muito questionado ali e o Federer consegue uma vitória épica, né, contra o Djoko. Foi 3-1, motivo pelo qual ele vai ficar em 4º lugar e não um pouco mais acima, mas é importante que foi um 3-1 com alta duração, com várias nuances e com vários momentos. Inclusive no 4º set, o Djokovic chega a ter quebras de vantagem, o Federer recobra essa quebra de vantagem e vence no tie-break o Djoko, né? Acho que foi 1-0, 1-1, 2-1 para o Federer e esse 3-1 termina, né? Não foi 2-0 e o Djoko conseguiu 1. Então foi um jogo muito importante, simbolizou várias coisas. O Federer sai e ele faz esse símbolo com o número 1, né? Olhando para alguém. Eu me lembro até que eu vi uma manchete do UOL na época, né? Federer imita ou repete gesto de Ronaldo Fenômeno. Coisas de brasileiro, né? Mas ele mesmo provou para si próprio, para a história do tênis e faria uma grande final com o Nadal. Nós falamos dessa final também no vídeo do Fedal, mas acabou que o Nadal sempre tinha essa resposta, sobretudo no saibro, para o jogo do Federer. Mas foi um jogo fantástico, acho que foram 3 horas e meia, 3 horas e 40 de duração total. E principalmente considerando essa fase em que o Djoko estava, o Federer conseguir essa vitória foi muito simbólico, muito importante. No entanto, a partir daí, né, a história mostra que o Federer conseguiria poucas vitórias contra o Djokovic
não tão poucas em número, mas poucas vitórias emblemáticas, né? A última sendo justamente a semifinal de Wimbledon de 2012. Depois eles teriam alguns confrontos importantes em Masters, em que o Federer venceu, né? Nesse span 2014 a 2015. O Federer vence 6 jogos, mas boa parte deles Dubai, ou alguns Masters, ou semis e Masters. Nos maiores jogos, o Djokovic acabou conseguindo vitórias a partir de então. E um dos 3 maiores jogos entre eles aconteceu ainda neste ano, 2011, semi do US Open. Desta vez, um filme parecido com o de 2010, mas mais impressionante. Por quê? Federer abre 2-0 e o Djokovic consegue a virada, portanto já é um absurdo, né? Pensando nesses confrontos. Aliás, parênteses, eu falei no Fedal, né? Nos 5 jogos de 5 sets que tiveram 5 sets, ficou 3-3, extremamente equilibrado. No caso de Federer e Djokovic, foram 4 jogos de 5 sets e todos os 4 vencidos pelo Djokovic, né? E é sobre 2010, é sobre 2011 e os próximos 2 que eu vou mencionar. E, além disso, o Federer teve os match points no seu saque. Ele sacava em 5-3. Ele chegou, acho que, ter até um triplo match point, que é aquela cena famosa em que ele faz o saque e o Djokovic né, já chega no match point e o Djokovic fala assim para a torcida, né, tipo, me dá uma bola, ou torçam para mim uma vez só, né? Tipo assim, realmente o Federer ganhou. Não sei em que raios. Aí o Federer faz um saque na sequência, um belo saque, o Djokovic simplesmente se joga lá, ele busca a bola lá fora da quadra e faz um winner. Talvez aconteceu alguma coisa no cérebro do Federer ali, né? E o Falcão, inclusive, o grande Paulo Roberto Falcão, fala disso num podcast, vou deixar a dica para vocês aí. Então, aconteceu alguma coisa ali, não sabemos que tipo de coisa. Repito, dizer, sentir a pressão é muito pouco. Houve alguma espécie de lapso, o Federer, que eu acho que o maior problema dele, né, é uma excessiva autoconfiança com razão, né? Ele tem a técnica suficiente para enfrentar qualquer jogador de qualquer época, em qualquer piso, em qualquer situação, porém, assim como ele teve aquele momentozinho com o Nadal, 2008, 2009, parece que aí com o Djokovic chegou uma situação em que ele deu um tilt ali. Não estou dizendo também que o Djokovic não teve méritos nenhum, pelo contrário, tem muitos méritos para conseguir isso. Mas houve alguma situação ali. E aí nós chegamos aos 2 maiores confrontos entre eles, que nos revelam também algumas coisas importantes. Uma delas é o seguinte: Federer é o maior vencedor até então, até agora, de Wimbledon, né? Começando o Wimbledon agora, o Djokovic vai para buscar o seu 7º, o Federer já tem 8. Além disso, sequências de vitórias na grama, não apenas em Wimbledon, né? Como no período 2003 a 2008 foram 65 vitórias seguidas, né? Pentacampeonato em Halle e em Wimbledon, sequenciais. Então a gente não sabe definir, né, quão importante e impactante foi o Federer na grama. Mas se houve um jogador que no saibro bateu o Nadal, foi o Djokovic. Se houve um jogador que na grama bateu o Federer, foi o Djokovic, não foi o Nadal. O Nadal conseguiu vários jogos bons, mas o Djokovic conseguiu. E não apenas esta vitória, foram 3 finais de Wimbledon, 14, 15 e 19. Tem a semi de 2012, acho que teve algum outro confronto na grama, posso estar enganado, mas no geral a verdade é que o Djokovic tem mais vitórias na grama contra o Federer do que o próprio. E impôs em Wimbledon um domínio não maior do que o do Federer, mas colocado em perspectiva da época e dos adversários, talvez até mais impressionante do que o do Federer, do que o do Borg e do que o do Sampras. Wimbledon 2014, um jogo que revela uma situação próxima àquela do Indian Wells, mas num grau maior, né? Novamente foi um jogo de 5 sets, em que no quarto set, acho que foi Djokovic 1-0, Federer 1-1, Djokovic 2-1, Federer 2-2, né? Ele conseguiria esse 2-2 nesse quarto set. No quarto set, o Djokovic estava com 5-2, né? Ele estava um 5-2, o Federer vence por 7-5. Então foi um momento em que o Federer conseguiu dar uma derrubada no Djokovic, mas ainda tinha espaço para o Djokovic trabalhar, né? Então ele não conseguiu no momento mais chave, era um momento extremamente importante. Tinha match point para o Djokovic, inclusive, o Federer conseguiu
recobrar o match point dele. Foi para o quinto set, 6-4 para o Djokovic. Então, esse é um jogo extremamente revelador também, mais de 4 horas de duração, absolutamente fantástico, né? Um domingão, foi até a tarde, né? 4 horas e pouco de duração, um jogo fantástico, mas o que aconteceria 5 anos depois, tivemos no ano seguinte ainda um outro confronto entre eles, o Djokovic vence por 3-1, 2 primeiros sets foi no tie-break, então foi um ótimo jogo, como o US Open desse ano, 2015, foi espetacular também, mas foi também 3-1 para o Djokovic. Então, nesses jogos, o Federer sempre ofereceu resistência, sempre mostrou sua capacidade técnica, sempre fez mais do que todos os outros jogadores contra o Djokovic nesse período, mas o Djokovic tinha um gap ali considerável. Mas o jogo de 2019, então 2014 poderia ser escolhido o melhor confronto, mas acho que de todos os confrontos, né, Fedal e Nadal e Djoko, e esse Federer e Djokovic, acho que esse realmente é o que até no âmbito técnico não há muito questionamento. O Wimbledon 2019 é um dos jogos, um dos 2 jogos apenas em que o Federer fez mais pontos do que o Djokovic no total, mesmo perdendo. Isso havia acontecido apenas lá na final do Montreal de 2007, mas lá, veja, o Djokovic ganhou 2-1, os 2 no tie-break, e o Federer ganhou um set por 6-2. Então isso causa essa disparidade um pouquinho nos pontos. Não é algo tão, poxa, foram mais pontos, mas o jogo não foi tão equilibrado assim, né? Que eu quero dizer. Neste caso foi absurdo, porque todos os critérios, não apenas os pontos marcados, acho que pontos marcados foram 14 a mais para o Federer, 218 a 204, salvo engano. Mas em todos os outros critérios, breakpoints, percentual de serviço, percentual de segundo serviço, sabe aqueles estatísticas que aparecem, todas estavam favoráveis ao Federer, mas a vitória foi por Djokovic. Teve a questão desse jogo ser aquele tie-break chamado de super tie-break, né, alguma coisa assim. Então eles deixam até chegar no 12-12, né? Acho que é isso, chega no 12-12. Chegar em 12-12, daí tem que ter tie-break. Porque o próprio Federer contra o Roddick fez uma das maiores finais da história de Wimbledon em 2009, que a final terminou em 16-14. E nós tivemos aquele jogo bizarro, né? John Isner e Nicolas Mahut, em que o quinto set foi decidido em 70-68, né? O jogo durou 11 horas ao todo, 11 horas e tanto, foram 2 dias, é o recorde da história do tênis. Então, para prevenir bizarrices tais, e até o próprio jogo Federer e Roddick mostrava que isso era bem provável de acontecer nesse nível, foi estipulada a regra do super tie-break. Então, até 12-12, repito, precisa do tie-break. E neste tie-break, Federer chega a ter vantagens, chega a ter match points e o Djoko vence. No final daquele ano, eles se enfrentaram novamente no ATP Finals, né? Na fase de grupos, a chamada fase de grupos. Federer vence tranquilamente 6-3, 6-4. Djoko é eliminado ainda nos grupos. Federer perde na semi para o Thiem, salvo engano. Após a entrevista, esse jogo, o Wimbledon 2019, foi tão marcante, extrapolou tanto, né? Como eu falei desse jogo Wimbledon 2008 e Austrália 2012, todos os... Eu lembro até da ESPN no bate-bola ou no linha de passe da vida falando de tênis, né? Então, realmente transcendeu, foi muito além, né? Comentando, dizendo que, nossa, como é que pode? O Federer tinha tanta vantagem, que jogo, e etc, etc, etc. Quando o Federer vence, né, nas fases de grupos do ATP Finals, a repórter pergunta para ele, depois daquela, você ainda sofre, né, com aquele jogo de Wimbledon? Ele falou várias vezes que até hoje ele pensa nesse jogo, né? Ela perguntou o que você conseguiu fazer de diferente hoje, né, para obter a vitória diante do Djokovic. Ele falou, eu ganhei o match point, né? Então é isso. Federer e Djokovic, no aspecto técnico, é o melhor confronto da história do tênis. Nadal e Federer é o maior confronto, mais simbólico, mais relevante. E Nadal e Djokovic, na quantidade, na extensão e tudo mais, é o confronto que mais vezes aconteceu e que tem mais, ou seja, estatisticamente o maior é Nadal e Djokovic. Grandeza,
Representatividade, Federer e Nadal. Tecnicamente, o melhor confronto da história do tênis foi o Wimbledon 2019 e é o duelo Nadal, Federer e Djokovic. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.